coisa linda. Boa noite. Boa noite, Manoel Araújo. Que honra, que alegria. Olha, meu coração aqui está transbordando de gratidão, sabe, Manoel? Porque o nosso período de formação, né, quando ainda graduando, a gente vai tendo experiências, olhando, aprendendo, e tem pessoas que marcam, que a gente leva como uma referência. E você é uma dessas pessoas. Eu lembro uma aula que nós tivemos, Psicologia da Morte, já era, acho que o 10º período, ou nono, que foi, olha, um reboliço na sala de aula, né? E como o tema mexe com as pessoas. Lidar, falar de finitude é um tema um tanto complicado. E aí, hoje nós estamos aqui para falar sobre essa questão. Setembro Amarelo, acho muito importante, né? De extrema importância nós aprendermos um pouco mais. Eu ainda há pouco fui lá no meu Facebook para convidar algumas pessoas e estava falando a respeito acerca do suicídio, né? E hoje 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. O Brasil é o 8º país no número de suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. 40 segundos. Se nós pararmos aqui e marcarmos, imagina, gente. E como nós precisamos falar desse assunto, não só como prevenção, mas pós-venção, e pensar o impacto que isso gera, né? O impacto que isso deixa. Eu fiz aqui um rabisco aqui e coloquei que as consequências, né, desse ato são muito grandes, deixando um impacto a longo prazo naqueles que estão envolvidos de alguma maneira, né, com a pessoa que cometeu o suicídio, impacto psicológico e social que é imensurável, não só para a família, mas para a sociedade. E, Manoel, fique à vontade. Eu estou aqui, olha, é um prazer, uma honra ser teu aluno de novo. Estou aqui para aprender, tá? Fique à vontade. Agora Está como presente. colega, né, Alexandre? Bem, é importante, a vida é sempre aprendendo, né? Embora uma das lições da graduação é essa. A gente acha assim, pô, me formei. Bem, parece que agora aquela frase é, eu sei que nada sei, ela se encaixou melhor. E aí eu compreendo que não é que nós não aprendemos nada, né? Parece que a coisa fica incompleta, sempre a sensação, e a gente tem que buscar mais. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com grandes aprendizados. Fique à vontade, se Nossa, apresente, Manoel. muito feliz de estar aqui, Alexandre, com você. É claro que o tema não nos alegra, né? Eu adoraria jamais ter que falar, né, sobre esse tema, adoraria que ele, inclusive, não existisse, que ele não fosse necessário, mas infelizmente é. Como você falou do número absurdo, né, de suicídios, você falou do número de pessoas que morreram. Agora, imagina o número de pessoas que ficaram, né? E esse tema é tão importante para a gente aqui. Eu estou travando, gente? Que apareceu, não sei se sou eu que estou travando, ou você deu uma travadinha. Como que tá aí? Eu acho que foi o meu. Deu uma Tá. alterada aqui na minha Então, internet. me avisem, se eu sumir, eu mudo aqui a internet também. Né? E eu achei incrível você começar, né, com a sua música, porque eu sempre escolho um disparador para começar a conversa, e eu escolhi um trechinho de uma frase da Karina Fukumitsu, desse livro Vida, Morte e Luto.
que eu sempre recomendo, né? No finalzinho vou dar dicas, eu sempre gosto de dar dicas de leitura. E ela fala o seguinte: os sobreviventes são artistas que buscam equilíbrio e transcendem a partir do caos. Eu achei incrível você começar, né, justamente com a arte. Né, a Essa música fala de um sobrevivente, né, Emanuel? Né? Ó, minha mãe acabou de dizer que minha imagem está tremendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui a internet, vamos ver se melhora. Vamos lá, gente. É assim mesmo. A gente vai se ajustando. Aí eu... A gente faz o convite outra vez. E agora? Ah, acho que agora melhorou. Realmente a imagem ficou melhor. Ah, que ótimo. Então agora vai dar certo. Mudei a internet aqui, agora vai funcionar. Então, estava falando da sua escolha, né? De começar na expressão da dor através da arte. Né? E a Karina Fukumitsu vai falar sobre os sobreviventes, né? Que sobreviventes é o termo, né? Com que os enlutados por suicídio, né? Eles são denominados. Agora está De perfeito. fato. Alguém colocou aqui, agora está perfeito. Que bom, que bom. Agora vai fluir. E como ela fala, parte do caos, né? Porque, de fato, quando acontece uma morte por suicídio, é uma tsunami, né? É um caos total, um desmoronamento, uma perda total ali do sentido, né? Então, é absolutamente devastador. E por que sobrevivente? Porque é uma dor tão intensa, tão forte, né? E exige tanto esforço na elaboração desse luto, que as pessoas são denominadas dessa forma, né? Como sobreviventes. Eu passei o dia, Emanuele, pensando aqui no tema, né? E olhando as consequências, né, de um luto. Qual a diferença entre o luto por suicídio e o luto que não é por suicídio? Luto natural. Sim. Acho que começando pelo começo, é importante, né, que a gente se fale que o luto, ele se dá por uma perda significativa. Não necessariamente por morte, né? Pode ser por uma situação significativa, né? Pela perda de uma coisa, né? Significativa, ou de uma pessoa, né? Ou por separação ou por morte, né? Então, ao longo da nossa vida, nós passamos por várias perdas significativas, né? O luto, ele faz parte da vida, é um processo normal da vida, né? E ele tem uma série de implicações, né? E ele vai se aproximar, tanto o luto por suicídio como de qualquer outro tipo de perda, se aproximam porque fica a tristeza, a saudade, né? O sofrimento, a dor da perda, né? E ele, da mesma forma, é singular. Cada pessoa vai viver o luto de uma maneira diferente, né? Tem pessoas que precisam falar, precisam expressar os seus sentimentos, e tem outras pessoas que precisam ficar mais recolhidas, ficar mais quietinhas,
né? Outras pessoas precisam de companhia, precisam da casa cheia. Já outras pessoas precisam ficar, né, um pouco mais isoladas, um pouco mais quietas. Cada pessoa vai vivenciar de uma forma. Algumas pessoas precisam mais de tempo, outras de menos, né? Então, o luto por suicídio, ele se assemelha, né, aos outros tipos de luto, né, nesses aspectos. Agora, tem outros aspectos que tornam, né, o luto por suicídio muito específico. Por quê? Se trata de uma morte violenta, de uma morte repentina, uma morte que é inesperada, né? E, em geral, ela vem, né, de um choque muito grande, por mais, né, naqueles casos que a pessoa já tentou várias vezes, que aquela família está ali lutando junto, né, com aquela pessoa, para ajudá-la da melhor forma possível, mesmo quando a pessoa já tentou várias vezes, mesmo quando ela já comunicou várias vezes que ela não estava suportando mais viver, quando a morte acontece, é um choque. É muito comum uma sensação de entorpecimento, né? E ao contrário do que nos demais outros tipos de morte, né, que a tristeza é muito presente, no luto por suicídio, a tristeza ela acontece um pouco depois. Ela costuma demorar um pouco mais para vir, porque são tantos os sentimentos, para além, né, da saudade, para além da dor, que é a culpa, é a raiva, né, é a autoacusação. Aqui, olha, sem falar que quem está em volta se sente culpado por não conseguir impedir. Exatamente, Mara, exatamente. A vergonha. A vergonha, né? E fora os questionamentos. Os questionamentos são infinitos. Por quê? Né? Por que isso aconteceu? Né? O que eu poderia ter feito que eu não fiz? Né? Como eu poderia ter evitado? Né? Por que essa pessoa fez isso comigo? Será que ela não me amava o suficiente? Será que ela não pensou em mim? Ela não pensou na família? Então, são muitos os questionamentos. E é uma morte que ela acaba se tornando pública, né? Porque as pessoas comentam, as pessoas perguntam, né? Existe ainda um tabu muito grande aqui. A Viviane está trazendo a sensação de impotência. Uhum. Exato. Por vezes, uma sensação, um sentimento de abandono, né? Uma sensação de que foi abandonada, né? De rejeição. Então, são muitos os sentimentos e eles são misturados. Né? Não existe uma fase em que a pessoa sente raiva, uma outra fase que sente tristeza, uma outra fase que sente vergonha. Não, é tudo misturado. Né? Então, ao mesmo tempo, se sente muita tristeza pela perda dessa pessoa e, ao mesmo tempo, muita raiva também pela pessoa que matou, né? Raiva da pessoa que matou e tristeza pela pessoa que morreu. Né? Só que é a mesma pessoa. Então, ao mesmo tempo que a pessoa sente raiva, ela sente culpa, porque ela ama essa pessoa. Como é que ela pode estar sentindo raiva daquela pessoa que ela ama tanto, né? Aqui, a Viviane, ela colocou sim. Minha filha começou a desenvolver essa sensação de abandono e revolta. Interessante isso, né? A morte por suicídio é a única morte, né? Não sei se é a única, mas eu acho que isso fica muito forte, a gente achar que poderia desfazer aquela situação. Faz sentido, Emanuele? Isso? Muito. Porque quando é um acidente, ou quando é um infarto, ou quando é uma doença, são coisas da vida, coisas que acontecem. Aquela pessoa adoeceu, ela desenvolveu uma doença,
é algo que aconteceu por um fator externo, né? Agora, quando a morte é por suicídio, ela é provocada, né? Aparentemente, né, e eu estou falando aqui com muitas aspas, não tinha nada acontecendo que pudesse levar essa pessoa à morte, né, como uma doença. Né? Por que eu coloquei aspas? Porque sim, tinha muita coisa acontecendo. Inclusive, um dos fatores é o transtorno mental. Um deles. Né? Então, sim, em muitos casos, né, tinha uma doença ali acontecendo, tinha um sofrimento intenso, insuportável acontecendo. Né? Só que para quem está do lado de fora, nossa, a pessoa era bonita, jovem, muitas vezes, né? Pessoa bonita, jovem, com saúde, tinha tudo. Né? E que se diz muito, a pessoa tinha tudo para ser feliz. Por que ela cometeu essa besteira? Por que ela fez isso? Né? Então, é menos doloroso assimilar, né, quando acontece, quando é algo que independe da pessoa, do que quando é algo que depende dela. Né? Então, por isso que causa muita culpa também, né, essa sensação de que algo poderia ter sido feito. Quando é um infarto, poderia, né? A pessoa teve um infarto fulminante. Agora, o suicídio, ele tem esse peso, né, de que algo poderia ter sido feito. Manuel, eu tô pensando aqui até num tema que a gente usa muito nesse período, que é o período o tema da prevenção. É um tema um tanto, assim, talvez rígido, não sei, eu estou pensando aqui, eu te ouvindo, e esse tema ele também mexeu comigo para esse olhar mais amplo. Porque quando a gente fala de prevenção, às vezes traz a ideia de que eu vou salvar. Se eu fizer. E nós sabemos também que o ser humano ele também tem suas escolhas, né? Por mais difíceis que sejam. O ser humano ele tem suas escolhas. Então, assim, será que esse tema prevenção ele poderia ser ampliado ou olhar com uma maneira mais, com uma certa plasticidade, vamos dizer assim? Sim, é porque existe uma diferença, né, Alexandre? Uma coisa é prevenir, outra coisa é evitar. Eu acho que quando a gente fala que são mortes evitáveis, meio que tá aí, né, no bojo, que essa pessoa ela poderia ter sido salva, né? Essa morte ela poderia ter sido evitada, né? Que é totalmente diferente da prevenção. Né? A prevenção são uma série de ações, né, que visam diminuir o risco de suicídio. Né? A prevenção não é uma garantia de que esse suicídio não vá acontecer. A prevenção, ela diminui o risco que esse suicídio ele venha a acontecer, mas ele não determina, ele não evita. Né? A prevenção é fundamental. Agora, é claro que tem limites. É fazer o máximo possível e, como você falou, né, é absolutamente, né, é ampla. A prevenção ela vai muito mais além, por exemplo, do que a saúde mental. Claro que a saúde mental é muito importante, mas tem várias outras coisas que vão ali desde do jardim da infância. Né? Uma maneira excepcional de prevenção do suicídio é trabalhar as emoções das crianças. Né? As crianças elas serem capazes de identificar aquilo que elas estão sentindo e de aprender a lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. Né? Passa pela psicoeducação, passa por condições dignas de vida, condições de saúde, né? De segurança pública, e uma série de outras medidas também, né? Que são mais práticas mesmo, né? Como telar as janelas de prédios altos, né? Dos hotéis, né? De prédios públicos.
né? Como, por exemplo, uma pessoa, um profissional, né, que precisa andar armado, um profissional da segurança pública, né? Se aquele profissional está em sofrimento, está no momento de vulnerabilidade, né? Se ele abre algum transtorno, ele não pode ficar com arma, né? Uma medida de prevenção seria a retirada da arma, né, nesse período. Então é muito, muito amplo, né, a prevenção. Interessante, Emanuele. Até aqui o pastor Terranay, conhecido meu. Boa palestra. No meio evangélico está tendo muitos suicídios. A gente compreende, até dentro da Gestalt, trago essa ideia, que o suicídio ele é um fenômeno multifatorial, né? Por exemplo, a depressão ela pode ser um agente influenciador, né? Alguns transtornos, mas existe um caso, eu queria lembrar agora o nome do rapaz, mas não vou lembrar o caso. O caso é o seguinte, o rapaz estava bem. Um dia antes dele cometer o suicídio, ele estava com a família, passeou com a família, tirou fotos com a família, e no outro dia ele comete suicídio. Aparentemente, estava tudo bem. Aparentemente, não tinha motivos, né? Porque a gente olha para um lado pensando, poxa, essa pessoa que está numa situação difícil, né? Essa vulnerabilidade às vezes não aparece. Não são todas as pessoas que dão sinais. É muito comum as pessoas perguntarem, né, para o enlutado, mas você não percebeu? Mas você não percebeu nada? Sim, tem pessoas que não emitem sinais e existem tipos diferentes de suicídio. Não existe um único tipo. Né? Tem tipos de suicídio em que há planejamento, né? E que começa com uma ideação suicida, dessa ideação para o planejamento, do planejamento para a tentativa, da tentativa para o ato, né? Que pode culminar em morte ou não. Agora, tem tipos de suicídio que são por impulso. Né? É em um segundo. A pessoa ela não planejou, ela não tinha ideação suicida, mas naquele momento, num impulso, e por isso que a prevenção é tão importante. Né? Porque no impulso, por exemplo, né, se a pessoa está no metrô e ela tem um gesto impulsivo e ela se joga, se houvesse ali, né, uma grade de proteção, no impulso esse suicídio não se daria. Né? Tem estudos em relação a isso, que se a pessoa, naquele instante, ela foi impedida, né, se ela está numa ponte, essa ponte tem proteção, né, se ela está numa rampa, essa rampa tem proteção, né, esse gesto impulsivo, ele não se dá. Porque só aquele tempo que a pessoa tem, por exemplo, né, de subir a escadaria do metrô para pensar num outro método, já foi. Já foi. Né? Então, a prevenção ela é muito importante por isso também. Né? E o pastor falou, né, do meio evangélico, né, tem um estudo, inclusive, né, tanto em relação aos pastores e agora, há um tempo atrás, estava sendo feito em relação a filhos de pastores. Né, porque existe no meio religioso uma cobrança muito grande, né, em relação à fé, né, em relação à resiliência, em relação, né, a ficar bem, a estar bem. Existe uma cobrança muito grande também, em geral, né, em não manifestar dor. A dor e o sofrimento seriam, né, uma maneira de expressar que aquela pessoa não tem fé o suficiente. Então, a cobrança é muito grande, só que todos nós somos humanos. Tendo fé ou não, né, sofremos, adoecemos, né, só que existe uma cobrança maior para quem exerce cargos de liderança, principalmente se essa liderança for uma liderança religiosa. Então,
não basta ter fé, né? Tem que provar a fé, né? A todo custo e ter ali, né? E isso, inclusive, em relação à família. Né? Como é que pode uma pessoa que tem fé e tem um equilíbrio e tem uma vida ali, né? Toda seguindo todos os preceitos e briga com a esposa. E tem um filho que seguiu lá um caminho que não é bem visto. Né? Então, existe uma cobrança muito grande, a pressão é muito grande. E nem sempre as pessoas elas suportam, né, essa pressão. E vergonha, punição, né? Tem uma série de a culpa muito grande também, né? De não atender as expectativas. Né? Imagina ter uma série de fiéis que estão ali, né, esperando que aquele pastor seja um exemplo. Como é que ele pode cair? Né? Então, é uma mudança aí mesmo, né, de percepção da realidade, né, de que vulnerabilidade não é fraqueza, é sinal de humanidade. É o quanto que é importante isso ser trabalhado, né, nas igrejas também. Uma coisa que a Karina Okajima fala é sobre honrar as dores, né? Eu acho muito bacana essa fala dela, porque e mostra isso, que às vezes as pessoas acham que são fortes e ignoram as suas dores, as suas vulnerabilidades, as suas limitações. Ser forte, ela diz que é acolher a nossa vulnerabilidade, entender que na nossa sensação de impotência é que você vai encontrar a sua potência. Acho linda essa fala dela. Exatamente Né? isso. E eu falo isso trazendo até a resposta, né, do pastor, que hoje existe um preconceito muito grande dentro do contexto religioso, até esse olhar, né, para o pastor, para o sacerdote, para o líder, como uma pessoa que não tem vulnerabilidade, uma pessoa muito forte, uma pessoa que não falha, quase onipotente, vamos dizer assim. E eu lembro de uma fala de um grande pastor reconhecido no meio evangélico, o bispo T.D. Jakes, e ele fala sobre isso, que os pastores não foram chamados para fazer parte da Liga da Justiça, que eles são seres humanos. Maravilhoso. Que até os super-heróis tinham suas limitações. E às vezes tem pessoas que não aceitam, parece que tentam, sei lá, usam uma capa. Nós somos seres humanos, gente. Todo ser humano, nós na condição de terapeuta mesmo, né, Emanuele? Também. Tem uma fala do Pius, que ele diz que todo terapeuta tem um curador ferido. Então, nós somos terapeutas, ajudamos tantas pessoas, mas tem um momento que a gente precisa olhar para nós também, precisamos ser cuidados também, precisamos nos acolher, nos autoacolher, né? Nos dar autossuporte e precisamos também de terapia. Gente, é incrível isso. É olhar e reconhecer as suas limitações, vulnerabilidades. É quando nós olhamos e acolhemos a nossa impotência, é aí que nós achamos nossa potência. Acho essa fala linda. Eu lembrei de uma palestra uma vez que eu dei no BOP e um dos policiais ele falou: nós não somos super-homens, nós somos homens, né? E nós sofremos como todo e qualquer ser humano. E é exatamente isso, né? Eu lembrei também de uma conversa que eu ouvi na academia de uma mãe falando: eu nunca choro na frente das minhas filhas. Nunca. Quando eu vou chorar, eu choro no banho. Eu nunca chorei na frente das minhas filhas. Isso é muito triste. Porque o que ela está ensinando para as filhas dela? Que ninguém pode chorar. Então, como é que uma filha de uma mãe que não chora nunca, que é uma fortaleza, né, se sente, tem permissão,
para expressar os seus sentimentos. Né? Então, isso é desde pequenininho, né? Ensinar que está tudo bem, né? Compartilhar mesmo, né? Suas dores. Né? Os pais não são super-heróis É. também. Então, é aprender, como aprender a lidar com as suas emoções. Né? Então, isso é prevenção. O J. Moura colocou que, infelizmente, no meio evangélico ainda existe muito preconceito na procura de ajuda psicológica. Ainda ouvimos muito que a solução é investir em intensivar as orações. Pois é, e que pode ser um recurso Sim, é excepcional. um recurso, é verdade. Para quem faz sentido, para uma pessoa religiosa, né, ter esse vínculo, Deus é uma base segura. Né? Ter esse vínculo com o divino, né, é muito importante, é um recurso poderosíssimo. Né? Só que não abrir mão de outros recursos que podem ser utilizados, né, para além da fé. Né? Ter a sua fé, mas também fazer terapia, também, quando for o caso, fazer um tratamento psiquiátrico, né? Também são recursos humanos, né? Estamos todos aqui e temos outros, né? Outras formas, né? De cuidar da própria saúde, né? Que é uma coisa confusa, né? Porque se uma pessoa ela é diabética, ninguém fala para ela, né? Em geral, hora que passa. Não, você tem que procurar um médico para cuidar disso. Quem tem uma pressão alta, em geral, né, as pessoas não dizem hora que isso vai passar. Não, você precisa ver essa pressão, vai no médico. Agora, quando é um problema mental, né, psíquico, as pessoas acham que vão resolver, né, orando, né? E que, enfim, pode ajudar? Claro que sim, se for importante para essa pessoa, né? Mas lançar mão de outros recursos também, né, para cuidar da sua saúde, né? Aí entra o que a gente chama de heterossuporte, né? Que às vezes é o terapeuta, às vezes é um amigo, às vezes a religiosidade, né? A questão, a espiritualidade, a sua conexão Uhum. com o divino, com Deus, através das orações, é muito importante. O suicídio, Emanuele, é um processo de perguntas sem respostas. Porque a resposta, se depende daquele que tirou a sua vida, não tem. É o que a Como Karina isso vai. Sukuliski costuma dizer, né? A verdade vai com a pessoa que morreu, vai embora com ela. Né? A gente não tem acesso a essa verdade. Como isso se dá no processo de pós-venção? Hein? Porque os que ficaram vão. Porque vem as perguntas, né? Mas o que aconteceu? É lidar com a não resposta, né? Porque não tem, não tem, não terá. Né? As perguntas, elas são muito angustiantes, né? Mas por mais difícil que isso seja, né? Lidar com, né? Ter um enfrentamento de que essa morte, ela de fato aconteceu, né? E de que, de fato, não existe uma resposta para isso, né? É lidar com essa ausência mesmo. E ter, claro, né, a prevenção, a pós-venção é a prevenção que acontece depois, né, de uma morte por suicídio. Né? Então, são vários os recursos que essa pessoa ela pode utilizar, né? Como você falou da terapia, né? Se for o caso, também um auxílio de um médico psiquiatra, se esse luto vier a se complicar, né? Porque atualmente a gente não fala mais, não vê mais o luto como patológico, né? O luto ele pode vir a se complicar,
né? Ele não segue um curso que é esperado. Ele tende a ser mais intenso, ele tende a ser mais demorado, né? E ele não, os sintomas do luto, que são os sintomas considerados normais durante o luto, eles não são atenuados ao longo do tempo, né? Então, são vários os recursos que ela pode utilizar. Um deles, por exemplo, é o grupo de apoio, né? Um grupo de acolhimento aos enlutados por suicídio, né? Costuma funcionar muito, porque aí essa angústia, né? Essa dúvida que a pessoa tem, os mil questionamentos, né? Encontram eco em outras vozes, outras pessoas que também não têm respostas, né? E uma pessoa, ela pode amparar outra pessoa, né? Dar suporte, acolher a dor do outro, né? Não se sentir isolado, a única pessoa, né? Porque chega um momento em que a pessoa se sente muito sozinha, né? Ela não tem mais com quem falar sobre aquela morte, porque as pessoas falam, o tempo já passou, a vida precisa seguir, bola para frente, né? Só que não passou para ela, né? Ela precisa de mais tempo para lidar, né? Uma mãe entrou em contato, uma mãe não, amiga de uma mãe que perdeu a filha por suicídio, entrou em contato comigo recentemente. Ela falou, porque já faz um mês que a filha dela faleceu e ela não conseguiu superar, né? E é muito pouco tempo, né? Precisa, é um luto que exige muito, né, trabalho para essa elaboração e também tempo, né, para colher esses sentimentos, essa perda, né? Então, são vários, né, os recursos que podem, né, ser utilizados. Ter uma rede de apoio, né, forte, ter laços significativos. Como é que se dá esse acolhimento? Então, quem vai direcionar a melhor maneira de acolher é o enlutado. É saber ouvir, né, o que esse enlutado tem para dizer e qual é a necessidade dele. Porque pode ser que ele precise da companhia de alguém, mas de uma companhia silenciosa. Ele não quer ouvir naquele momento. Ele não quer falar naquele momento. Ele só está precisando da presença do outro. Por vezes, o que ele precisa é de uma ajuda prática. Alguém que vá no banco, alguém que vá fazer as compras, porque ele não está dando conta da vida naquele momento. Em outros momentos é um ombro para chorar, O em outros momentos confirmador, né? falar. O confirmador do outro, né? Porque às vezes vem muito aquela Exato. fala, né? Ah, supera isso. Esquece. Esquece, já passou o tempo. Você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar do seu marido, né? Tem pessoas que dependem de você. Isso. Então, é legitimar a dor dessa pessoa, legitimar esse sofrimento, não julgar, não minimizar, né? Tem comentários que ferem muito, né? Tem comentários do tipo, você tem que dar graças a Deus que foi seu marido. Deus o livre, imagina se fosse seu filho. Comparar a dor não se compara, dor não se mede, né? Dor não se mede com o tempo também, né? Não utilizar aquelas palavrinhas, já se passaram não sei quantos meses ou anos, não existe já, da mesma forma que não existe ainda. Nossa, mas você ainda está desse jeito? Então, não. Permitir com que aquele lutado ele viva aquele luto da sua maneira, da sua forma, da melhor forma,
né, da maneira que fizer sentido para ele. Se para ele fizer sentido, por exemplo, um grupo de orações, promover esse grupo de orações. Se para ele fizer sentido mandar né, rezar uma missa, então que isso seja feito. Né? Ou se para ele fizer sentido, por exemplo, ficar recolhido e não querer falar com as pessoas, porque naquele momento ele precisa ficar sozinho, né? Então, respeitar essa solidão. Né? Então, o tempo e a forma, quem vai direcionar é o enlutado. Né? Ninguém sabe mais da dor daquele enlutado do que ele mesmo. Não somos nós. Não somos nós, e isso é, inclusive, terapeutas, tá? Isso tá incorporado. O terapeuta ele não sabe mais da dor do outro do Não que sabe ele. mesmo, é verdade. É verdade. Isso é muito importante. A gente, eu digo que cada cliente que a gente recebe, a gente é como se zerasse tudo, tivéssemos que aprender tudo de novo, né, Manoel? A Porque gente não sabe é nada. o sentir o outro, que eu acho que é uma tarefa que não é fácil, você tem que estar muito trabalhado na sua terapia, né? O sentir o outro, se permitir, ou até mesmo mergulhar, mas com tudo isso, você nunca vai conseguir comparar a dor do outro. Não é possível isso. E é por isso que é tão importante, né, nos grupos, por exemplo, né, nos grupos de acolhimento, que os psicólogos, eles só são facilitadores. Né? Eu costumava falar, eu coordeno um grupo de luta. Não sou coordenadora de nada, eu sou facilitadora. Né? Porque os enlutados é que sabe, eu só estou facilitando esse encontro. Né? Mas um se reconhece na dor do outro. Né? Não sou eu que sei da dor deles. Né? Então, o quanto que isso é importante, é muito mais calar, né, do que falar. É muito mais ouvir do que ter, né, o que dizer. Então, isso é muito, muito importante, né? E respeitar o silêncio da pessoa. Tem pessoas que ficam inconformadas. Não, mas você tem que falar. É bom, você precisa desabafar. Gente, a pessoa não está podendo lidar com aquela dor naquele momento. Ela precisa ficar quieta. Né? Aliás, é a maneira que ela tem de lidar. É não falando naquele momento. Tem pessoas que precisam muito falar. Tem pessoas que precisam muito das lembranças. Colocam foto, espalham foto pela casa inteira. E está tudo bem, porque isso é importante para ela. Já tem pessoas que não suportam o contato, não conseguem ver uma foto, não conseguem falar da pessoa, se começam a falar, ela sai de perto, né? Peirce, ele costumava dizer, né, que nem todo contato é saudável e nem toda fuga é doentia, né? Por vezes a pessoa precisa sim se proteger desse contato porque é mais doloroso do que ela pode suportar. Isso precisa ser respeitado. Né? Se a gente fica insistindo, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar, a pessoa pode se desorganizar. Né? Porque o que estava mantendo a pessoa organizada até aquele momento era justamente ela poder se recolher. Né? Agora, se ela é pressionada a falar, isso é muito nocivo. Né? É iatrogênico, aquilo que poderia, né, ou deveria fazer bem, acaba fazendo mal. Né? Então, por isso que é muito importante o preparo, né, para o manejo clínico. Se você aprende que a pessoa tem que falar, que ela tem que expressar os sentimentos, né, e que, enfim, que ela tem que falar a todo custo, e que ela tem que se despedir, porque luta é isso, luta é a pessoa escrever uma carta para se despedir da outra. Você não sabe qual é o momento desse luto. A pessoa está no momento de se despedir, de repente ela tem uma série de questões inacabadas.
né? Ficou uma série de coisas por dizer, e como é que ela vai se despedir? Né? Então, olhar qual é o momento dessa pessoa e o que faz sentido para ela. Faz sentido escrever carta? Será? Né? Pode fazer sentido para um, mas não faz para outro. Né? Então, é muito importante o preparo no manejo, né? Para poder lidar com o enlutado. Manoel, eu estou aqui pensando, porque assim, hoje uma certa preocupação, né, minha em relação a, eu compreendo que o luto é um processo muito importante, né? Essa elaboração, a gente está falando aqui do tempo, mas eu tô pensando aqui agora no ritual que acontece de um sepultamento, que eu acredito que é um dos fatores muito importantes para começar a fazer toda a organização. E hoje, com essa questão da pandemia, né? Hoje está mais flexível, mas no início, aquelas pessoas que não puderam fazer aquele ritual. É muito importante, como você falou, organiza, né? Porque é um evento em que a pessoa ela continua tendo um lugar central na vida daquela pessoa. Só que ao mesmo tempo em que a pessoa continua ocupando, tem um lugar ali de destaque, tem a presença da morte, né? Houve uma morte. Então isso é importante até cognitivamente mesmo, né? Para a pessoa assimilar que houve uma morte. Né? Como, por exemplo, para as pessoas né, para essas pessoas, uma missa, por exemplo, de sétimo dia, faz sentido, essa missa, né, ela está marcando o tempo, a passagem do tempo, por isso que ela organiza também. Né? São acontecimentos em que as pessoas se reúnem, né, em que as pessoas elas podem, um lugar adequado, né, que as pessoas elas são autorizadas a expressar a sua dor, a chorar, a falar, né, a encontrar pessoas, a receber um abraço. Né? Então, aí depois uma missa de um mês, vai marcando ali a passagem de um tempo. Né? Então, isso é muito importante. Agora, durante a pandemia, outras formas, né, de rituais tiveram que ser inventadas, né, como, por exemplo, um velório virtual, né, como, por exemplo, os memoriais, outros tipos, né, de rituais possíveis de serem feitos, de serem realizados, né, mas eventos que fossem tanto significativo para aquela pessoa, como também que servisse para organizar aquela pessoa, para ela receber, por exemplo, afeto, mesmo que não fosse possível, um abraço, né? Mas um abraço virtual, né? Essa presença do outro ali, né? Olha, eu estou aqui, poder escrever ali sobre aquela pessoa, né? No memorial. Então, existem, né? Outras formas foram criadas, né, de rituais que são diferentes daqueles que a gente costumava, né, conhecer. Agora são outros, né? A sua fala me provocou algo interessante. A morte é física, né? A morte é A física. morte é física, porque a pessoa vai sempre estar com a gente. Eu acho que a perda é. Perdi minha carteira, perdi um dinheiro, a gente perde uma bolsa, mas quando se trata de alguém que você ama, a sensação é que a gente leva para sempre, né, mano? O vínculo continua. O que a gente perde é a presença física do outro. Mas o vínculo continua. Então, é muito importante, né, trabalhar, né, outras formas que não da presença física, mas como se relacionar,
né, com essa pessoa que não está mais presente fisicamente. O relacionamento ele não é o mesmo. Ele muda, mas ele continua. Né? Como ressignificar, porque a vida nunca mais vai ser a mesma. Né? Quando se fala, e aí a pessoa, depois de um tempo, ela volta à vida ao normal. Qual o normal? Um novo normal, né? Porque aquele, né, de antes não vai voltar nunca mais. Aquele mundo presumido, ele não existe mais. Né? Então, o que é muito importante, né, no processo de luto é justamente essa adaptação a uma nova realidade. É como ressignificar essa perda. É como construir novos sentidos para essa nova vida. Não volta mais a ser o que era antes, né? Mas uma nova vida ela pode ser construída. E de um novo vínculo também, se relacionando com essa pessoa muito amada de uma outra forma. Né? Uma coisa muito interessante, né? Deixa eu abrir aqui. Gente, vocês ficam à vontade para fazer perguntas, se vocês quiserem. Estou achando vocês muito quietinhos hoje. A Dione colocou aqui, construção de significados. É isso aí, Dione. É construção de significados. Pessoas ficam cristalizadas. Me fez lembrar uma vez que eu fui visitar uma amiga que estava enlutada, e logo na casa dela chegou uma amiga dela também, que tinha perdido a mãe, tinha uns 7 meses, e ela falou, olha, que é assim mesmo. Ó, só para você ter uma ideia, tem 7 meses que a minha mãe morreu. Tu acredita que esse dia eu botei a comida no prato e levei na sala para ela? Olhei Demora aquilo, para a ficha cair, né? a negação, né? Uhum. A gente vê aqueles processos lá, a raiva, a negação, né? É uma outra coisa que cada um vai elaborar de uma maneira, não tem uma ordem, né? Não, não tem, não tem. Cada pessoa ela sente de uma forma, cada pessoa tem um tempo que é só seu, é uma maneira de se expressar, uma maneira de elaborar que é única. E todas as formas elas precisam ser respeitadas, né? Agora, tem alguns cuidados que são importantes, como, por exemplo, evitar grandes mudanças de vida, né? Pelo menos no primeiro ano, até para se organizar mesmo depois daquela perda, né? Entender que cada pessoa ela tem um tempo e uma forma diferente. O Andrew Salomon, ele fala uma coisa linda, que ele fala sobre mobilizar o amor, né? Que é procurar ajuda da família, procurar ajuda dos amigos, procurar sua rede de apoio, do companheiro, procurar aquelas pessoas que fazem bem, buscar por tratamento, se for o caso. E uma coisa que é muito importante, ninguém é responsável pela vida do outro. Ninguém. Então, ninguém é responsável pela morte de outra pessoa, né? E não é possível salvar o outro. Né? E o que eu aprendi trabalhando com enlutados? Que a dor só existe porque existe muito amor. É muito importante acionar o amor e a vida, porque aquela pessoa, ela não é um acontecimento, aquele acontecimento único e trágico da morte. Não, ela é uma pessoa com uma história de vida, e de muita vida. Não é justo que essa pessoa ela seja lembrada por um ato, mas ela tem toda uma vida e muito amor aí envolvido, Trabalhar o autocuidado, trabalhar a autocompaixão e trabalhar o autoamor. Isso é fundamental.
Tem uma Pegando vários pergunta aqui. coraçõezinhos aí. Tem uma pergunta daqui da Vic Dornelles. Eu não consegui entrar no início da live. Queria saber de vocês se vocês falaram como funciona um acolhimento online. Pois em tempos de pandemia, nem sempre podemos fazer esse acolhimento ao lado. Ô, Vitória, não falamos não sobre acolhimento online. Falamos sobre acolhimento, mas não online. Né? O online, ele vai exigir um pouco mais, né? Porque no online a gente não tem como passar o lencinho para outra pessoa, não tem como dar um abraço, né? Mas a gente tem como acolher aqui, ó, pelos olhos, pelo sorriso, né? Eu tô aqui, você pode contar comigo, tô com você. Você pode ouvir. No online, você está ali, você está ouvindo, né, a outra pessoa. Você está respeitando e legitimando a dor dela. Né? Então, o online ele é um excelente recurso, né, que eu acho que a gente foi aprendendo a usar. Né? Tudo aquilo que a gente acreditava que não seria possível, a gente está aprendendo, né? Foi a pandemia da reinvenção, né? Do reinventar-se. E o quanto que a gente precisou se reinventar, né? E eu acho que muita coisa, né? Agora não tem mais como voltar atrás. Né? Eu acho que a gente aprendeu também a acolher assim. Sabe uma coisa que eu faço, Vitória? Eu costumo pedir para a pessoa preparar o ambiente dela, né? Com a sua água, com seu lencinho de papel, né? Tornar aquele ambiente acolhedor para ela, que seja um cantinho, que é o cantinho da terapia, né? Que ela possa se sentir bem, que ela se acolha também, né? Antes, né? Que ela tenha esse carinho com ela mesma para a hora da terapia. Então, isso é uma forma, né? Uma outra coisa que é muito importante, né, Manoel? Porque nós adoecemos, e essa é uma fala. Eu estou usando aqui a Karina Okajima, mas você foi responsável por isso, tá? Porque eu lembro que eu, quando fui à Nova Zelândia, não sei se você lembra, eu falei assim, Manoel, eu voltei de lá um pouco assustado, porque assim, um país desenvolvido, um país excelente, tudo funciona, educação, mas o número de suicídio lá é muito alto entre jovens e adolescentes, né? E aquilo me despertou, e eu lembro que eu fui buscar ajuda com você, e você me orientou ao livro da Karina, Gestalt, Suicídio na Gestalt, né? E aquilo ali, e aí eu hoje me vi acessando algumas falas de Karina, o Kajima, né? E lembrei, eu falei, rapaz, Manoel foi responsável por isso. E ela fala Tá que vendo o nós. quanto que o suicídio é complexo, né? É até um apoio dela, mas ela fala o seguinte, que nós adoecemos nas dores não permitidas, né? Nas falas não consentidas. Então, esse ambiente que dá voz, esse ambiente que acolhe, esse ambiente que permite a pessoa ser, sentir e é confirmada, é um ambiente que vai acolher e vai trazer cura, e vai trazer renovo, e vai dar força, né? Como é importante isso, né? Contrapartida, quando essa pessoa ela não é validada a sua fala, o seu sentir, e aí fica um tanto difícil, né? De poder ajudar. Exato. Alexandre, acho que a gente já passou um cadinho do tempo, eu vou atender daqui a pouquinho. Infelizmente, queria ficar aqui horas e Emanuele, horas conversando com vocês. olha, eu estou aqui
meu coração extremamente agradecido, sabe? Por tamanha generosidade que eu sempre vi nos seus ensinos, a disponibilidade de ensinar, de orientar. Olha, meu coração é muito grato, né? Por ter me colocado debaixo das suas orientações como mestre, e ainda hoje, né? Ainda tenho como referência. Eu gosto muito de uma frase de Isaac Newton, que ele diz o seguinte: eu vi mais e além, porque estava sobre ombros de gigantes que me ensinaram e me precederam. Você está dentro dessa fala aí. Ai, Tá? que lindo, Pena, Alexandre. passou Agradeço rápido demais, demais. mas Muito, muito. tenho certeza que Mas, deixou ó, uma grande contribuição para essa turma, puxa, nossa não família vou deixar de Psi. dar, total, eu não vou deixar de dar as indicações. Eu queria ler só um trechinho pequenininho, né, desse mesmo livro, né, Vida, Morte e Luto, que é organizado pela Karina Fukumitsu, e tem um trecho que ela traz a fala, né, de uma das pessoas que ela entrevistou na sua tese, né? Ela fez uma tese sobre filhos de pessoas, né, que morreram por suicídio. E um deles falou assim, ó: preciso te dizer o que penso da expressão sobrevivente. Escutei repetidas vezes as palavras sobreviver, se ajustando. Não vivo isso. Viver não é sobreviver, é transviver, panviver. Não há voo sobre a vida. Não sou um sobrevivente, sou vivente em plena imersão existencial, fortalecido, amadurecido, lançado. Lindo, né? E é claro, eu Lindo, vou lindo indicar demais. o livro Vida, Morte e Luto, vou indicar o livro Suicídio, O Futuro Interrompido, Guia para Sobreviventes, da Paula Fontenelle. Ela mesma, né, uma sobrevivente, ela perdeu o pai por suicídio, e esse livro tem um capítulo que fala só sobre os enlutados, e o livro, né, que ele foi o resultado da tese da Karina, né, da tese de doutorado, que é Suicídio e Luto, Histórias de Filhos Sobreviventes. Tá? Aqui para vocês. Então, quem quiser, né, continuar essa conversa, quem quiser continuar estudando, tá aí. Foi dada a dica. Fica a dica. Fica a dica. Manoel, obrigado. Beijo no coração, tá? Que Deus te abençoe mais e mais. Você seja essa pessoa, gente, floresce facilmente e faz florescer, tá? Obrigado por tudo, ó. Obrigada, Letícia. Beijão no Uma coração. honra e uma alegria estar aqui com você, viu? Ó, beijo Obrigado. enorme para você e para todo mundo que ficou, né, até agora aqui com a Isso. gente. Gente, um abraço em todos. Obrigado por vocês oferecerem, né? Ofertarem os seus ouvidos. E creio que é o meu desejo, o desejo também de Emanuele, que isso possa contribuir, que isso possa te dar ferramentas para que você seja um grande acolhedor, sobretudo, também saiba se autoacolher. Pegue essas ferramentas também, use para você. Isso é muito importante, tá bom? Nós aprendemos, né, dentro dos princípios cristãos, amar o próximo como a ti mesmo. Se ame. Sim. Um beijo em Autocuidado, todos. autocompaixão e autoamor. Isso aí. Obrigado, Beijo. meu querido. Um abraço. Beijão. Outro. Tchau, tchau.